Olá, meu povo! Em alguns dias lança a segunda temporada de Outer Banks. Então vamos relembrar os acontecimentos da primeira para manter você sempre atualizado e não precisar assistir ela novamente. Se você gosta desse formato de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele joinha porque me ajuda muito. E se você gosta de Outer Banks, também deixa o like aí, vai! Na primeira temporada, nós somos apresentados à ilha de Outer Banks e aos seus moradores. Nessa ilha existem duas tribos. Os Pokes, que vivem do lado sul da ilha, na periferia, e são os trabalhadores, pescadores e afins, e os Cooks, que estão no lado rico da ilha, e é a galera com duas casas, escolas particulares, heranças, enfim, inimigos naturais dos Pokes. Falando em Pokes, é neles que se concentra a nossa história. O John B é um dos nossos protagonistas desajustados. O seu pai desapareceu no mar, sem deixar rastros, e como seu guardião legal e tio, o tio T, não é muito presente, ele está a um passo de ir para um lar adotivo. O JJ é o melhor amigo do John B, nativo da ilha, vem de uma longa linhagem de Pokes e é um pouco cleptomaníaco e um ótimo surfista. A Kiara, ou melhor, a Ki, é a naturalista do grupo e ela tem um pezinho nas duas tribos. Sua família tem um restaurante que faz sucesso entre os turistas, então ela é uma menina rica. Mas ela sai com os meninos e tem uma quedinha pelo John B. E todos eles têm uma quedinha por ela. Agora, o Pope é o mais inteligente dos quatro. O bom aluno ganhou uma bolsa de estudos para a faculdade. Mas é um garoto meio estranho, sabe? Ele é filho de um pescador que tem a fama de conseguir tudo o que se precisa na ilha. Vamos ao resumo então. Para a felicidade de John B, no mesmo dia em que a assistência social iria na sua casa, o furacão Agatha chega na ilha, trazendo destruição e alguns mistérios. Os Pokes então esbarram em um barco afundado, e quando eles mergulham para dar uma olhada, encontram uma chave que vai para um quarto no Summer Winds Motel. Nesse motel, o JJ e o John B descobrem um cofre com um envelope, uma arma e centenas de dólares em dinheiro. JJ pega a arma e um punhado do dinheiro quando a polícia aparece. Eles escapam pela janela e fogem quando o xerife Shope chega à sala. Pausa para dizer que a minha pronúncia em inglês é horrível, então não julgareis, tá? Muito obrigada. Naquela noite, eles fazem uma festa na praia que não termina muito bem. Com a presença dos jovens da ilha, os Pogs e os Cooks, o grupo encontra a Sarah, que é filha de um dos ricos da ilha e considerada a princesa dos Cooks. John B trabalha nos barcos do pai dela, e ela é ex-melhor amiga da Kiara. O seu namorado, o atual namorado, o Topper, e o John B acabam brigando, e nisso o JJ puxa a arma e dispara pra cima, ameaçando o Topper até que ele solte seu amigo, dispersando também a festa, obviamente. Um pouco antes disso, um corpo é encontrado, e ele era o cara no barco encontrado pelos Pogs, o Scooter. John B logo desconfia porque o Scooter era como eles, era um morador da periferia, não tinha dinheiro nenhum, então era estranho que ele tivesse um barco caro e um monte de dinheiro em um motel. O grupo então decide explorar novamente o barco e para isso John B pega emprestado os equipamentos de mergulho do pai da Sarah, o Ward. Mas dá tudo errado quando a polícia aparece e depois eles ainda são perseguidos por homens armados. De volta ao barco, John B encontra uma bússola que pertencia ao seu pai. Ao devolver os equipamentos de mergulho, John B é pego pela Sarah e ela concorda em não contar, mas a sua irmã mais nova, a Wheezy, estava escondida no barco ouvindo a conversa dele. Mais tarde, ela conta ao Topper que confronta a Sarah e expõe para o seu pai, Ward, que demite John B. Mais tarde, John B e JJ tentam conversar com Lana. Ela era esposa do Scooter, lembra? O morto? Para tentar descobrir o significado da bússola. Quando eles chegam na casa dela, os dois homens que perseguiram eles estavam gritando com ela e jogando coisas ao redor. E depois que eles vão embora, o John B e o JJ vão lá tentando ajudar, mostrar a bússola e tal. E ela diz para ele que era muito perigoso e que os homens estavam procurando por algo e era para eles deixarem pra lá. O John B, então, vai tentar procurar alguma coisa para explicar esses acontecimentos nas pesquisas do seu pai, que era meio viciado em caça ao tesouro, e acaba encontrando na bússola a palavra Redfield. Ele desconfia que leve até o farol, que está ali nas proximidades, que se chama Redfield, e é para onde o grupo todo vai. Antes disso, eles são atacados pelos mesmos homens, e depois de uma cena de muita tensão, eles conseguem escapar. No farol, eles são instruídos por um homem, meio estranho, a procurar Royal Merchant, que foi um navio que desapareceu em 1929 e levava 400 milhões de dólares em barras de ouro nele.
Eles então perguntaram sobre a bússola para o homem e acabaram discutindo com ele, que chamou a polícia, e o John B e a Kira, que estavam no farol, fogem a pé e acabam se beijando. Depois eles concordam que Pogs não se pegam, mas, né, rolou um beijo. Eles então são pegos pela polícia, não deu pra fugir. E quem tira eles da prisão lá é o pai da Kira. Depois de ser solto, o John B vai pra casa e ele é perseguido de novo pelos dois homens. Ele escapa somente graças à aparição da xerife Peterkin, a quem o John B decide contar tudo, ou o máximo possível, e dá a bússola. Porém, quando ele chega em casa, ele olha para sua árvore genealógica e percebe que o nome de solteira da sua bisavó era Redfield. Caça ao tesouro. Aí o John B, a Kiara, o JJ e o Pop se dirigem pro túmulo da sua bisavó. A porta não se abre muito bem, então quem entra no buraco é a Kira. E ela encontra um envelope contendo um mapa que mostra a localização do naufrágio do Royal Merchant. Também nesse envelope tem um gravador, onde o pai do John B disse para ele terminar o que ele começou. Eles então formulam um plano para encontrar o navio, o que inclui o uso de um drone com uma câmera para que eles possam tentar encontrar e explorar os destroços. No outro lado da ilha, o Ward, que é o pai da Sarah, dá a Rafe, o seu filho mais velho, dinheiro para ele comprar geradores para a reserva. Teve um furacão e tal, lembra lá? Mas ele compra uma moto no lugar. O Rafe então vai para um lugar chamado Barry's para conseguir droga, porque o Barry é um traficante. No entanto, o Rafe não tem dinheiro para vender as drogas e ele é forçado a deixar a sua moto como garantia. O Barry dá a ele então 2 dias para vender a droga e devolver o dinheiro. Mais tarde, durante uma festa, o Topper e a Sarah têm um encontro mais quente, mas a garota desiste de última hora e eles acabam brigando, o que começa a estremecer as relações. E a Sarah, no outro dia, vai conversar com quem? Com o John B. A quem ela conta que ela não teve nada a ver com a demissão dele, e eles se acertam ali e se entendem. Voltando aos Pogs, eles conseguem pegar o drone, yeah! E a gente descobre que o JJ não tem uma relação muito boa com seu pai. E mais tarde naquele dia, um pescador encontra em suas redes, adivinha quem? Os 2 homens que estavam perseguindo John B pela bússola. Acaba todo mundo morto nessa série. Enquanto isso, o Pope e o JJ estão entregando mantimentos. E quem que aparece? Rolf e Topper atacam o Pope e batem nele. Em retaliação, o Pope e o JJ afundam o barco do Topper, que mais tarde encontra ele e leva um xingão na mãe dele. Então ele e o Rolf desconfiam do Pope, porque, tinha quem pudesse fazer isso, enfim. No outro dia, os Pogs vão até o local em que possivelmente está o navio e acabam sim vendo os destroços, mas ele tá vazio. O John B ainda enfrenta problemas com assistência social e corre deles outra vez, e na fuga acaba se machucando e é socorrido pela nossa maravilhosíssima Sarah, que leva ele para a própria casa. Lá ele descobre que um cara chamado Dan Marker é fundador da plantação de algodão de Ten Hill, que é a casa lá, e ele comprou as terras com ouro. Logo, John B descobre que ele estava no Royal Merchant. Nisso, John B decide que precisa ir até os arquivos de Chapel Hill em outra cidade para descobrir mais sobre isso, e a Sarah decide ir com ele. Aí os dois bonitos entram escondidos na balsa que leva eles até lá e eles se aproximam bastante durante a viagem, se conhecem e afim. Lá nos arquivos, eles descobrem que o Denmark deixou uma carta para o seu filho no dia em que ele morreu, que ele foi assassinado, que ele foi enforcado, em uma língua em que só eles falavam. Lembra que eu falei que o John B e a Sarah tinham se aproximado? Então, quando eles voltaram pra ilha, eles se beijaram. O amor está no ar. Enquanto isso acontecia, os Pogs restantes participaram num cinema ao ar livre, onde acabaram entrando em uma briga com o Topper e o Rafe. Teve tiro, teve fogo, enfim. No dia seguinte, é descoberto que quem afundou o barco do Topper foi o Pope, lá pelo barco que ele tava, enfim. E a mãe do Topper pede pra dar queixa, o que pode levar o Pope até a cadeia. JJ então assume a culpa e ele é levado no lugar do Pop. O JJ tem uma relação bem complicada com o pai e esse leva ele da delegacia e quando ele descobre que ele vai ter que pagar pelo barco danificado, ele dá uma surra no adolescente. Naquele mesmo dia, o John B vai até um professor da sua escola que ajuda ele a traduzir a carta descoberta lá nos arquivos. Lá ele encontra uma pista a respeito de uma plantação em Town Hill que o leva a acreditar que é onde estaria enterrado o tesouro. E ao voltar para casa, ele encontra JJ e eles fogem novamente da polícia. Os Cooks, sim, parece biscoito, enfim, dão uma festa de comemoração ao solstício. Nisso, JJ e o John B vão lá, o JJ entrega um recado do John B pra Sarah.
Casalzinho. E o coitado do JJ acaba encurralado por Rafe e os seus amigos. Mas ele é salvo pelo segurança da festa. O John B conta sobre o tesouro para Sarah e depois atualiza os seus amigos sobre, mas trazer ela para dentro dessa caçada não deixa eles muito felizes. Apesar disso, a Sarah consegue um mapa da propriedade e vai se encontrar com o John B. Mas a menina é seguida pelo Topper, que encontra e briga com o John B e derruba ele de uma torre. O coitado quebra o pulso, vai pro hospital. Nisso, a Sarah conta a situação dele com um conselho tutelar pro seu pai, Ward, e ele se oferece para ser o tutor legal do John B, que aceita ir morar com eles por um tempinho aí. Mais tarde, a gente descobre que a xerife entregou pro Ward a bússola. E no dia seguinte, os Pogs seguem a trilha do mapa até o local que está indicado na carta, o que leva eles a uma casa antiga com uma lenda bem assustadora, e lá eles encontram um poço no porão. Enquanto isso, a Sarah e o Topper discutem, o pai dela intervém, bem violentamente. E, além disso, o querido Rafe ainda tá procurando como conseguir devolver o dinheiro pro traficante. Não conseguiu. Deu ruim. O que faz com que o Ward, que dele descobriu, né, seu pai acabe pagando essa dívida e expulsa o Rafe de casa. Bem feito. Merecido. Lembra da xerife? Então, ela segue investigando a morte do Scooter no furacão e ela consegue conectar com o desaparecimento do pai do John B e com os 2 homens encontrados mortos. Agora, o John B leva a Sarah para encontrar com seus amigos e acaba criando uma discussão entre eles, principalmente aqui, ex-melhores amigas e tal. Os meninos então criam um plano para aproximar as duas. Deixam elas presas em um barco, sozinhas, no meio do oceano, por algumas horas ali. Elas conversam, se acertam e voltam a ter uma amizade relativamente tranquila. O grupo então volta pro poço, as meninas vão desligar a energia enquanto os meninos entram no poço. Nisso, o John B acha o ouro. Pro azar deles, a senhora da casa acorda e os expulsa de lá, faz eles correrem pelas suas próprias vidas. Voltando pra casa, já que o John B e a Sarah moram juntos agora, o pai dela escuta a conversa deles sobre o ouro e desconfia do John B. E decide levar o John B pra pescar. Antes disso, os Pogs se reúnem e decidem como recuperar todo o ouro e também tentam vender as barras que o John B pegou, o que os leva a ser encurralado pelo Barry, o traficante, que tenta roubar deles. Felizmente, eles conseguem revidar e o JJ decide ir até a casa do Barry e pegar o dinheiro que ele tem lá. JJ, meu amigo, o que você tem de bonito, você tem de jaguara. Os Pogs, então, acabam discutindo com o JJ pelas suas atitudes, né? O que faz ele deixar o grupo meio chateado lá. O Barry vai tirar satisfação com o Rafe, pra intimidar ele devolver o dinheiro roubado da casa, já que a Sarah tá envolvida nisso, a irmã dele, né? O que faz com que o Rafe e o Topper encontrem a Sarah e o John B e confrontem eles. Os dois, a Sarah e o John B, se aproximam mais e acabam passando a noite juntos. Casalzinho. Voltando ao JJ, ele leva o dinheiro pra casa pra poder pagar a indenização do barco, mas o seu pai diz que não vai pagar e fala que vai apostar o dinheiro. O JJ fica puto, eles brigam, o pai do JJ bate nele, enfim, é terrível. Nisso, ele vai embora com o dinheiro e depois o Pop e a Kira encontram o JJ, que gastou o dinheiro numa jacuzzi e seus acessórios. Obviamente, eles discutem por essa atitude de novo dele, mas ele não tá muito bem e eles notam isso e deixam pra lá e tentam só apoiar o amigo. O John B e o Ward saem para pescar. Mas durante a viagem, o Ward confronta o John B sobre a caça ao tesouro, eles discutem e o John B descobre que o Ward matou seu pai. E esse tenta matá-lo também para não ser descoberto. O John B escapa e vai conversar com a mulher do Scooter, a Lana, que conta para ele tudo que ela sabe, que escutou seu marido e o Ward conversando sobre como que foi a briga com seu pai e tudo que aconteceu. E ela também conta que o Scooter passou a ajudar o Ward a procurar o ouro, já que eles estavam bem próximos de encontrar. Por 9 meses, eles procuraram e que, antes do furacão, o Scooter encontrou o corpo do pai do John B em uma ilha, junto com a bússola, e que ele chegou à ilha vivo, mas que ele acabou morrendo sem ser encontrado. O Ward, então, vai até a polícia pra dizer que o John B o atacou e fugiu. Falando em John B, ele pega a arma do JJ e vai atrás do Ward super bravo da vida, mas ele encontra a Sarah. Eles conversam, mas ela não acredita nele, o que faz o John B ir embora. A Sarah confronta o pai ali e ele tenta virar ela contra o John B. A Sarah desconfia um pouquinho, mas enfim. Mas daí, o Ward lembra da conversa que ele ouviu deles e faz a conexão com uma das casas que sua esposa tá querendo comprar. A da senhora assustadora, lembra? Os Pogs vão até a casa do Ward procurar o John B e acabam discutindo porque o Pop quer ir embora, já que ele tem uma entrevista para uma bolsa de estudos no dia seguinte.
Na entrevista em questão, ele acaba saindo no meio, porque ele descobriu que o Ward vai viajar e precisa numa pista de avião maior para decolar, porque o avião tá muito pesado, o que faz a conexão que possivelmente ele tá levando o ouro. Voltando pro John B, no dia seguinte ele vai pra casa lá da senhorinha e descobre que o Ward já comprou a casa e já achou o ouro. E a Wheezy, a irmã da Sarah, vai conversar com o Rafe e conta que a Sarah e o Ward vão viajar para as Bahamas. E a esposa do Scooter se sente mal lá e conta a xerife tudo o que aconteceu sobre a morte do pai do John B. Os Pogues então decidem intervir e roubar o ouro de volta. Para isso eles vão até a pista de voo e vem a Sarah e o Ward. A Sarah desconfia do carregamento e discute com o pai, que a obriga a entrar no avião. O John B então pega a van, se aproxima da aeronave para salvá-la, parando na frente do avião e obrigando o Ward a parar. Nisso, quem que chega? A xerife, e ela tenta prender o Ward pela morte do pai do John B. Porém, Rafe dá uma de herói e atira na xerife. O John B acaba fugindo, assim como os outros Pogs, e o Ward pede ajuda para a xerife, que não sobreviveu, e manda outra pessoa decolar com o avião para as Bahamas. E fala pro Rafe levar a Sarah para casa à força. E ainda diz para os policiais que foi John B atirar na xerife. Esse encontra os Pogues e vai até a delegacia contar o que aconteceu, mas acaba quase sendo preso e consegue fugir de novo. O que esse menino foge não dá para contabilizar. A polícia então inicia uma caça ao John B. Os Pogues então decidem roubar o barco do pai do JJ, porque ele é rápido, para que o John B possa fugir. E enquanto isso, o Rafe também tá caçando ele, gente. Tá todo mundo atrás do John B. Menos a Sarah. Tá trancada, coitada. Enquanto ele foge, ele acaba sendo preso por um tempinho pelo Kelsey, pelo Topper, e daí ele declara o seu amor pela Sarah pro Topper e ele escapa dele depois. Os Pogues então vão falar com a Sarah que a coitada foi trancada no quarto pelo Ward. Mas ela consegue fugir com a ajuda da Wheezy e ela vai então até aquela igreja que ela esteve com o John B, que eles passaram a noite junto e tal. E o John B tá lá, mas quem segue ela de novo? O Topper. E ele sinaliza onde eles estão. O Rafe então incendeia a igreja para poder pegar eles lá dentro. O Topper acredita na Sarah, que foi o Rafe que atirou na xerife, e deixa eles escaparem. E o John B e a Sarah então vão se esconder numa das casas da madrasta da Sarah. Agora, no dia seguinte, os Pogues se encontram e o Pop tá um pouquinho chateado com a Kia porque ele tentou beijar ela e ela rejeitou ele. Depois eles se entendem e ela beija ele mais tarde, enfim. Mas ali tá rolando um romance. Agora, o Ward confessa tudo pra sua esposa e o Rafe vai surtar de novo e vai atrás de cocaína com o traficante, o Barry. E os dois se unem pra ir atrás do John B. Nisso, a Sarah decide que a verdade liberta e decide ir até os policiais e contar tudo o que viu. Mas ela é impedida pelo seu pai, que tenta fazer os policiais não acreditarem nela, dizendo que ela é louca e afins, né? A Sarah consegue fugir do pai e vai se encontrar de novo com o John B. Os dois, então, fogem da polícia em pranchas de surf, no mar mesmo, assim. Enquanto uma tempestade se aproxima, a gente já sabe que não vai dar bom aí. Enquanto isso, os Pogues estão atrás do barco. O Pop vai pegar gasolina pro barco e briga com seu pai. E o JJ consegue pegar as chaves, depois de brigar com o pai também. Agora, o John B vai pra casa pegar o ouro que ele deixou lá. Mas ele encontra lá o xerife Shope, que encontra o ouro. Aí, o que o John B faz? Ele rouba o ouro, foge com o carro da polícia e vai encontrar os Pogues. Falando em Pogue, quem ataca eles é o Rafe e o Barry. Mas eles são dominados e no processo o Barry descobre que quem matou a xerife foi o Rafe. E ele começa a chantagear ele com isso. Os Pogues colocam o barco na água. Há tempo do John B chegar e se despedir dos seus amigos. E ele sai sem a Sarah porque ela não tá lá ainda. E nisso os Pogues são interceptados pela polícia. E a tempestade tá cada vez mais perto. A Sarah foi retirada da água por uma família lá que conhece ela, mas ela consegue encontrar o John B e eles fogem junto. Mas vamos lá, eles estão num barco no meio de uma tempestade e eles são perseguidos pela polícia e forçados a entrar no mar aberto no meio da tempestade. O John B então passa um rádio do barco revelando as ações do Ward para os policiais, o que leva o Shope a prendê-lo. Mas o barco vira na tempestade e a gente assume que o John B e a Sarah estão mortos. O que não é verdade, porque ambos acordam no meio do mar e são resgatados por outro barco, que por sinal está indo aonde? Para as Bahamas. E é aí que termina a nossa história, com John B e Sarah indo para as Bahamas e o resto da galera achando que eles estão mortos. E agora nós estamos preparados para a segunda temporada de Outer Banks. Eu quero que você me conte aqui embaixo se você gostou do resumo, se você acha que eu devo trazer mais vídeos nesse estilo. Eu quero saber, porque eles dão trabalho. Então, se vocês vão assistir, eu vou fazer, tá?
Chegamos ao fim desse vídeo. E se você chegou até aqui, por favor, se inscreva nesse canal, porque esse vídeo ficou longo, mas ficou bem completinho, enfim. Ativa o sininho para receber todos os vídeos que eu posto. Me segue nas redes sociais, né, para acompanhar os conteúdos que eu coloco por lá também. E deixa o like se você gosta de Outer Banks, se você gostou do vídeo, se você vai assistir a segunda temporada. E se você não gostou também, deixa o like aí. E eu acho que é isso, amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.